More e o High Floating, que some essa merda aí. Aí, pronto. E aí, lá de cima você pode diminuir também, se você não quiser ficar olhando para sua carta. E tirar isso daí, não sei como faz, mas tá bom. Ah, deixa aí mesmo. Tá bom. Pode começar? Sim, por favor. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre paralisia supranuclear progressiva. Vamos dividir em duas partes. Tá, Tranquilo, tá? deixa eu só cronometrar aqui, para não perder. Relaxa. Vamos lá. Então, a paralisia supranuclear progressiva, a PSP, é uma das nossas síndromes parkinsonianas mais conhecidas. Então, a gente sabe que ela é composta por uma síndrome parkinsoniana e ela também está dentro do espectro das demências frontotemporais. Tanto as características clínicas da doença, como as neuropatológicas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Antigamente, os atípicos, a PSP, a MS, a DCB e a DCL, né? Então, paralisia supranuclear progressiva, atrofia multissistêmica, demência por corpos de Levy e degeneração corticobasal, tá? A gente juntava tudo embaixo do guarda-chuva do Parkinson mesmo. Então, era o Parkinson e os atípicos. Estas síndromes estão desgarrando, tá? Estão virando entidades separadas, como era de se esperar, Sim. tá? Isso é muito bom, porque elas começam a ser entidades. Só não tiraram ainda o parkinsonismo, mas é questão de tempo. Uhum. Daqui a pouco não vai precisar o parkinsonismo, vocês vão ver. É. Tá? Mas é bom, porque elas viram entidades mesmo, como são, né? Tanto que a PSP, você vai falar no próximo parágrafo, ela não é nem alfa-sinucleinopatia, é uma taupatia. Então muda a proteína. Então a gente começa a entender o que a gente está fazendo, Isso. né? Isso é muito bom. Então, justamente, a paralisia supranuclear progressiva é um acúmulo patológico da isoforma digital, são quatro repetições, assim como a córtico basal. E não há Então, elas são muito mais parecidas entre elas do que realmente o Parkinson, a doença de Parkinson. como é de se esperar daqui a pouco disso. Então, hoje a gente estuda muito mais a PSP, a gente sabe que dentro dela existe uma. Oi? Oi. Falar com você. Nós estamos em aula, é urgente? Você não lembra de mim? Eu só Eu lembro, aqui, sei. lembro sim. Eu preciso falar assim depois com você, eu posso esperar. 20 minutinhos, tá? Se puder aguardar, eu já falo com você, Lili. Obrigada. Ela trabalhou aqui faz muito tempo. Na época que abria essa porta. Essa sala era de assim, ó. Juntava com aquela sala ali. Tinha essa, não era essa mesa, é aquela mesa velha lá, ficava nessa sala. Aí ficava o doutor Sambito e o doutor Charles fumando. A sala tinha uma névoa, assim. Aí Não. você vinha discutir caso, os dois fumando. Aí você já chegava. E assim, se você não gostasse de cigarro, você tava comigo, entendeu? Porque era um puta bafo de cigarro. E eu já curtia cigarro, então não tinha problema. Aí eu chegava, ele. Doutor Sandito, assim, nem se dignava, entendeu? A gente era as baratas, acho que ele olhava. Mas nós não. E o doutor Charles chegava, gordo, burro, o que é que você quer? Era assim para discutir caso, entendeu? Que a gente só tinha ambulatório geral. Tinha 3 ambulatórios geral. Sim. Era. Mas tudo bem. E aí, o que você quer? Aí ia discutir com eles, tomavam umas catracadas, porque não sabia bosta nenhuma, e eles davam umas catracadas na gente. Mas era outro século, né? Graças a Deus vocês evoluíram, estão num século melhor. Né? Mas era. E você nunca que chegava, né? Doutor Savito dava até raiva, né? Porque tudo que você falava estava errado, e estava mesmo, né? E quando ele não chegava, não queria examinar o doente. Aí lascou, né? Porque saiu um exame neurológico completamente diferente do seu, né? Mas era legal. Era interessante. Vamos lá. Então, aí hoje a gente sabe que a PSP, ela é cada vez mais heterogênea dentro dela mesma, tanto da parte patológica, mas principalmente da parte fenotípica. Então, é importante a gente entender que sempre que a gente suspeitar de uma PSP, a gente precisa de afastar primeiro diagnósticos diferenciais, porque querendo ou não é uma doença rara, a gente acaba vendo bastante aqui, mas às vezes a gente perde essa noção por a gente estar nesse grande centro. Então, tem que excluir doenças autoimunes, infecciosas e algumas outras síndromes genéticas.
Bom, como eu estava falando, a PSP é a mais comum dos parkinsonismos atípicos, mas ela ainda tem uma prevalência de 6 pacientes para cada 100 mil pessoas. A idade aproximada do sintoma, do início dos sintomas é mais ou menos lá pela casa dos 60 anos, não tem prevalência de gênero, e quando a gente consegue dar o diagnóstico, a idade estimada de sobrevida vai ser entre 6 a 10 anos. Isso está mudando Sim. por causa dos cuidados, né? A gente falava em sobrevida de 3 a 5 anos, agora estamos falando de 6 a 10, né? Por quê? Porque os cuidados têm melhorado muito, entendeu? A gente tem Uhum. resolvido muita coisa com gastro, com cuidados de físio, de fono, de não sei o quê, e um monte de terapias, e sondas e coisa e tal. Então, esses doentes estão durando mais, Sim. tá? O que não muda é o jeito que eles duram, a qualidade de vida. Que continua. E isso continua uma porcaria, né? Uhum. Bom, a PSP foi escrita a primeira vez há mais de 60 anos. No início, ela era conhecida como Síndrome de Richardson. E Ozels Richardson, não sei o que lá, tem um nome mais complexo. lá É. no contínuo ele deixava só Síndrome de Não, Richardson. tá errado. Tem um nome completo. Se vocês olharem, Ozels Richardson, não sei quem. São três pessoas, Tá. tá? Richardson a gente acaba usando para a principal forma fenotípica da PSP, tá? Então, exatamente, a principal forma que é a principal forma de que a gente vê e suspeita, né? Mais comum, Instabilidade postural. O paciente ele começa já logo no início da doença com um predomínio de alteração de marcha. Eles podem trazer muitas vezes quedas inexplicáveis em casa. Tem a paralisia. O doente fala que foi empurrado. Parece que me Então, jogaram. cai para trás, né? Que me jogaram, que me empurraram. É. Tem a foda paralisia do olhar vertical, que a gente vai destrinchar um pouquinho lá na frente. O paciente também apresenta disartria, principalmente rigidez axial. Ele tem a bradicinesia também como um componente da síndrome parkinsoniana. E é muito marcada a demência frontoexecutiva, que é progressiva. Embora a gente grave que PSP é paralisia do olhar, é o que fica mais fácil da gente gravar, né? A gente vai gravar que PSP é o doente com parkinsonismo e uma paralisia do olhar. A PSP compromete muito a marcha. Sim. E isso é muito importante, tá? E a paralisia do olhar não é específica só da PSP, né? Você vai falar? Então tá. Desculpa. Então, quais são as características que a gente tem que pensar numa síndrome parkinsoniana para pensar que realmente é PSP? Então, a queda para trás, queda inexplicável, é o principal marco que a gente tem que estar atento antes realmente da parte do olhar. Então, o paciente começa a ter essa instabilidade de marcha com quedas menos de 3 anos do início da doença. É importante diferenciar também que na doença de Parkinson, os pacientes costumam cair para frente. Eles têm marcha instável, que é parecido com uma marcha táxica, e essa instabilidade postural. Em questão do olhar, ele pode ter algumas alterações de sacada do olhar descendente lenta, ou também uma sacada curva, que em vez de ir reto, a sacada do olhar vertical, horizontal, ele faz uma curvinha. Aí eu deixei os vídeos só para a gente lembrar o que é cada um. Essa daqui é a sacada lenta. Acho que dá para ver, né? Dá. Que ele realmente demora para Demora, né? Ó, ele até acompanha, mas tá muito lento, né? É um sinal preditivo de que pode ser uma PSP logo no início. E agora. Ai, eu tô ficando. Agora eu acho. Não, agora. Eu tenho. E aí a gente tem. Cadê o outro? Oh, meu Deus. Aqui. E aí tem o sinal da roda, que é aquela alteração do olhar que ele não consegue ir reto, ele faz uma curvinha. Tá vendo? Ó, o olho faz assim, né? Curvinha assim, Faz né? uma cobrinha. É.
Isso também é uma alteração que a gente pode ver no início do quadro. Uhum. Que mais? A gente tem o Scare Wave Jerks, que eu não consegui traduzir para português. Acho que não tem. Ah, eu tinha deixado o link aqui, mas não foi. Uhum. Enfim, depois eu mostro no final Tá. da aula. O paciente também ele pode ter a tendência de usar óculos escuros dentro de ambientes fechados pela fotossensibilidade. Uhum. Tem aquela famosa face de espanto que a gente fala, que é o paciente que tem ativação do músculo, tanto o músculo frontal quanto o próximo, que é entre os olhos. Rigidez axial predominante, pode ter ou não o retrocólis. Apresenta também disartria precoce dentro desses 3 anos do início da doença. Uma característica que ele tenta especificar mais como um rosnar na hora de falar, ou até uns espasmos, uns grunhidos na voz, como se fossem espásticos. A demência frontotemporal e o paciente também pode ter alteração de humor com afeto pseudobulbar. Das alterações de marcha, como eu falei, as quedas são para trás, muitas vezes inexplicáveis pelo próprio paciente. Pode acontecer quando ele só está em pé, quando ele está se virando, que é o mais comum de acontecer. A marcha é aquela marcha rígida, base alargada, os braços ficam do lado do corpo rígidos também, os joelhos estendidos. Pode ter um pouquinho de assimetria nas passadas, um desvio um pouco mais lateral. Os pacientes eles vão girar, quando eles vão fazer a virada, ele não é a virada em bloco igual do Parkinson. Eles viram sobre os calcanhares e é por isso que eles costumam cair para trás, que eles colocam muito apoio no calcanhar. O paciente também pode ter o freezing, que a gente costuma descrever na doença de Parkinson. Ele tem alguns déficits visuais vestibulares que ajudam ele a cair, a não ter essa entendimento certo do corpo dele no espaço. E por conta da demência frontotemporal, ele tem a falta de insight. Então, ele não percebe que ele está instável e que ele pode cair. Então, ele acaba apresentando muitas vezes isso que a gente chama de impulsividade motora. Então, ele acha que ele consegue. E aí, ele está sentado, ele levanta e ele acha que ele vai conseguir. E aí, ele cai. Ele percebe que ele está numa posição diferente. Sim, Você vê que não é metabolização, é um tratamento da informação proprioceptiva deficitária. sim. Lembrar que a gente usa a informação proprioceptiva a todo momento. Então, a todo momento, que nós estamos aqui sentados, meu pé está mandando informação, meu bumbum está mandando informação, minhas costas não estão mandando informação porque eu estou desencostado, mas minha barriga está mandando informação porque eu estou encostado, e o cérebro está metabolizando tudo isso lá. Então, você vê que tem uma dificuldade de trabalhar todas essas informações, e aí ele acha que está nessa posição e ele está nessa. Então, ele levanta e vai, pum, vai puxando. Isso mesmo. Né? E o sinal do foguete que você falou, né? Que ele levanta rapidamente quando ele está sentado, ele não planeja, não tem cautela e aí ele acaba caindo para trás. Porque você vê que o PSP, ele está sentadinho, ele está assim, É, né? Ele é o cara que entra na cadeira de roda e está assim, jogado para trás, né? E com o olho congelado, aquela face de espanto, aquela face de admiração, né? E ele cai mesmo. uhum. E aí, falando da paralisia do olhar, como a gente já tinha comentado, a paralisia do olhar para cima não é específica, ela pode acontecer no próprio envelhecimento ou em outras doenças neurodegenerativas. O que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai examinar esses pacientes é justamente os vídeos que eu mostrei. Se ele tem sacada lenta para baixo, alguma limitação do olhar, principalmente para baixo, que é o que a gente mais fala. A redução da velocidade do nistagmo ou a redução também da movimentação ocular, como eu mostrei, que são preditores precoces da doença. Sacada hipométrica também, você vai falar, não? Não. Sacada hipométrica é o seguinte, ele está aqui, você fala, olha aqui, ele olha aqui e olha lá. Ele tem as sacadas decompostas, Tá. entendeu? Então, ela é lenta ou ela é decomposta. Sacada hipométrica também pode acontecer. Ele fala um pouquinho também no contínuo que ele tem ele pode ter essas intrusões rápidas horizontais, como se fosse um nistagmo. Acho que deve ser isso. Na hora que ele vai fixar um objeto, como se ele vai e volta. É,
Ele está interpretando como um nistagmo. Eu aprendi como uma sacada hipométrica. Ele não fala nistagma a palavra, mas é É, como se fosse. ele olha aqui, ele quer olhar lá na tomada. Ele vai aqui e vai na tomada, né? É. Então é como se ele jogasse, né? Uhum. Eu aprendi como sacada hipométrica, não sei se é um nistagmo. Até confesso que eu não pensaria como um nistagmo, eu pensaria que uma sacada Uhum. hipométrica, Não, mas o que ele fala de nistagmo aqui é é. aquele ópto cinético que a gente faz, que aí o próprio nistagmo pode estar bem mais lento do que numa pessoa que não tem. Sim, ele não faz o. Ele É. de boa, né? Tá. Então, eventualmente, essa lentidão dos movimentos oculares pode levar o olhar fixo, então ele não mexe para nenhum dos lados, e o paciente costuma também ter redução da frequência de piscada. Eu acho que até o Chung tinha falado pra gente que quando você suspeita de PSP, você fica olhando para ver quando ele pisca. Uhum. Sim. Sim. E o que a gente sabe também, que a gente costuma fazer nas avaliações no ambulatório, é que os reflexos vestíbulos oculares estão presentes. Então, o paciente ele pode não mexer o olho voluntariamente, mas se a gente faz o reflexo oculocefálico, tanto para cima quanto para o lado, ele está presente. Reflexo ultraviolino, né? O paciente pode se queixar de embaçamento da visão, principalmente pela diminuição do piscamento, que vai levar ao olho seco e irritação ocular. E ele também pode ter algumas queixas de diplopia, tanto mono quanto binocular, por conta de déficits de convergência. E dessa lentidão também da Sim. movimentação ocular. Sim, que demora tanto que as imagens que vão formando já são diferentes, né? Uhum. Uhum. O paciente ele pode ter a fala disártrica, lentificada, com aqueles espasmos como se fosse da garganta, como se fosse um rosnado mesmo. A fala ela começa a ficar um pouco mais hipofônica, nasalada e começa a ficar monótona também. Eu pensaria numa fala mais anasalada e monótona. Esses espasmos, embora forte, isso confunde um pouco com a MS, né? Que Aquele, faz, o estridor, que né? tem um estridor. É mais comum a gente lembrar na MS, É verdade. tá? Então isso é para confundir mesmo, né? É bom saber que tem, porque aí você às vezes achou que é MS porque tem o espasmo e não é bem o estridor, né? Sim. Uhum. O paciente ele pode cursar evolutivamente com a doença, com disfagia, engasgo, pneumonia por broncoaspiração e até mesmo parada e morte por conta de broncoaspiração. Essa é uma das causas, tá? Ele tem aquela face de espanto, como a gente falou, com a contração dos músculos, ele pode ter até distonia nesses músculos, o frontal e o próximo. Tem um quadro de humor também marcado, junto com a alteração cognitiva. Os pacientes eles costumam apresentar apatia e depressão, pode até ter ideação suicida associado. Então, a gente precisa fazer um rastreio de depressão regular nesses pacientes. Ansiedade, irritabilidade e disforia também aparecem. E é marcado também a labilidade emocional, como se fosse um afeto pseudo-bulbar. E aí, junto com a demência frontotemporal, os pacientes eles ficam impulsivos, inibidos, repetitivos. É um quadro de cognitivo bem importante. Tem alterações no sono, mas principalmente insônia, fragmentação do sono. Não costuma ter o distúrbio do sono REM que a gente vê na doença de Parkinson ou síndrome das pernas inquietas. Quanto deu? Deu 18. Chega, né? Porque aí o diagnóstico, não sei o quê, Assim, tem muito de diagnóstico. é quanto Mas que. tem muito. Então não tem problema. Quantos slides foram? Uns 15, Deixa eu 18? ver. Você vai falar diferencial ou não? Bom, foram 15. 15, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá, aí os 25 a gente deixa. Mas para quebrar o assunto, entendeu? A gente falou do quadro clínico, né? Agora depois nós vamos falar de O diagnóstico. diagnóstico tem muita coisa. Tudo bem, não tem problema. Não. Tá? Não tem problema. Essas aulas são para ser Rápido. aproveitadas. Não, não. Essas Pra aulas são para aproveitar. ser para aproveitar, não é para cumprir tabela. Entendeu? Porque cumprir tabela, vocês não estão mais na idade de cumprir tabela. Vocês têm que aproveitar as coisas, né? Cumprir tabela já foi o tempo. Uhum. Vocês estão no finalzinho do cumprir tabela, vai? Residência é o final do cumprir tabela. É a fase que vocês mudam, né? É more, pleasure, isso. Stop.